Então, pessoal, a aula passada, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre o projeto hidráulico e a introdução do projeto hidráulico, que foi há 2 semanas atrás, porque a gente teve feriado aí. E aí a gente falou como que a gente devia adequar o projeto, assim, quais são as bases para a gente adequar o projeto para o perfeito funcionamento do sistema hidráulico e com a concessionária de água, que a gente falou que tem que ir na concessionária de água, porque a concessionária de água te dá o hidrômetro e te dá todas as informações para você começar o seu projeto. E aí hoje a gente vai ver como que são os tipos de abastecimento que a gente tem, que é sistemas de abastecimento, e como que a gente faz essa alimentação predial, que a gente chama, como que a gente faz a alimentação da água da rua com a nossa edificação. E aí a gente vai basear um pouco naquela ideia da concessionária de água, vocês vão entender aí o porquê. Então, para abastecer uma casa a partir da rede pública de água, que é o que a gente conversa lá na Copasa, que é em BH é Copasa, tem 3 tipos de sistemas que a gente pode ter numa edificação. E aí, de uma forma geral, vou falar o sistema, depois a gente vai pontuar cada um deles durante os cálculos. Mas tem o sistema direto, indireto e misto. Eu vou mostrar para vocês qual que é cada um deles. Aí o primeiro, sistema direto, é um tipo de sistema de abastecimento. Quando o abastecimento das peças de utilização é proveniente diretamente da rede pública de água. O que isso quer dizer? Esse tipo de sistema direto quer dizer, aqui na imagem, ó, aqui seria a tubulação da rua, onde eu estou passando aqui, ó. A água ela já vem e ela já vai direto para os pontos de alimentação, peças de utilização, que a gente chama, né? Falei para vocês, peças de utilização é os pontos de consumo, aonde que o ponto de consumo é a saída do canal e a peça de utilização é qual a peça que vai estar ligada nesse ponto de consumo. Seria uma pia, um vaso ou uma torneira. Então, o sistema direto, essa água vem direto da água da rua. A água da rua vem direto da tubulação de lá e já vai direto para o seu chuveiro, para o seu vaso, ou para a sua torneira, ou qualquer outra peça de utilização. Aí, eu até coloquei aqui, ó, vantagem e desvantagem. A vantagem é que, em relação às outras, ela tem um baixo custo de instalação, porque nos outros sistemas, vocês vão entender, nos outros sistemas a gente usa outros componentes que é o mais utilizado. Nessa seria só tubulação. A gente traria da água da rua tubulação até chegar no aparelho, na peça de utilização. Só que a desvantagem é a instalação fica dependente da rede pública. Caso ocorra alguma interrupção no fornecimento de água da região ou variação de pressão, a instalação predial, que é a instalação hidrossanitária, ficará sem água ou com variações de pressão nas peças de utilização. Não sei se alguém tem em casa assim, alguma torneira que vem direto da água da rua, mas a água da rua ela tem uma variação de pressão muito grande. Nos cálculos vocês vão entender o que é essa pressão. Mas vamos dizer a força que a água chega na nossa torneira. Aí, eu não sei se vocês já viram isso, mas você abre uma torneira e ela vem, eu até tinha comentado isso, ela vem muito forte, de repente ela vira um fiozinho de água, depois ela vem forte de novo, fica variando a pressão. Quando vem direto da água da rua, direto da rede pública, acontece muito isso. Porque o que é a rede pública? É um milhão de tubulação espalhado pela cidade inteira, que, tipo assim, milhões não, né? Milhares de pessoas utilizando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos supor que um bairro inteiro liga a água de uma vez. Então, tipo assim, a quantidade de água que vai ter na tubulação da cidade ali, vamos dizer assim, se a cidade inteira ligar de uma vez, vai diminuir a quantidade de água. Então, vai ter uma pressão menor. A gente vai ter pouca água distribuída para cada uma das casas. Agora, se, por exemplo, de toda a cidade, 2 pessoas só ligam a água da casa, tipo uma torneira,
essa água vai vir muito forte, porque vai ter muita água na tubulação. E aí fica, porque não tem como a gente saber, não tem como a gente saber, não. As pessoas podem ligar a torneira ao mesmo tempo, pode não ligar, tipo, é impossível mensurar isso numa cidade. Então, a rede pública é dependente disso, de quantas pessoas estão utilizando. E se por algum motivo, num pico, tipo 7 horas da noite, todo mundo está utilizando a água ao mesmo tempo, a pressão abaixa. Aí metade da cidade desligou, a água vem com pressão. E fica tendo essa variação de pressão. E aí você que tem água direto da rede pública, essa variação de pressão vai cair para você. E além disso, qualquer interrupção no fornecimento de água, por exemplo, a Copasa vai ter que arrumar a sua rua ali, uma tubulação da sua rua. Aí ela vai desligar a água ali. Se você não tem um reservatório, que é o outro que a gente vai ver, se você não tem um reservatório de água dentro da casa, que é a famosa caixa d'água, quando interromper na rua, você não tem água em casa. Tipo, você não tem reserva. Na mesma hora que interromper, então você já fica sem água. Então, ele tem um baixo custo, porém, ele tem esse problema. Tanto que ele não é muito utilizado. Assim, pelo menos na cidade, não. Porque todas as casas, praticamente, hoje, tem caixa d'água, né? É muito difícil ver uma sem. Então, principalmente que depois a gente vai ver os tipos de reservatório. Esses últimos reservatórios de PVC, que hoje é o que a gente mais usa, não são tão caros, então compensa. Então, as pessoas não fazem muito esse sistema direto, mas estou mostrando para vocês entenderem, que é esse aqui. Aqui direto da água da rua, ele já vai para peça de utilização. Certo? Alguém tem alguma dúvida quanto a esse? Não, não. Não? Tranquilo? Letícia, então, eu consegui entrar uns 2 minutinhos depois. Você consegue me explicar mais ou menos sobre essa doação que você está falando? Quem tá falando? Tipo assim, tá explicando sobre qual o cano, qual a... Quem Entendeu? tá falando? A Marla. Amar. Não, é que eu tô mostrando, eu falei para eles que hoje eu vou mostrar como que é os sistemas de abastecimento que existem, que é o sistema que na aula passada a gente falou da água da rua, que a Uhum. gente tem que ir no DEMAI aqui em Uberlândia. A gente tem que ir na Copasa pedir, tipo, como que é o abastecimento de água no lote e tal, e parou aí. Agora eu vou mostrar qual que é os sistemas que existem de instalações hidrossanitárias. E aí Não eu mostrei no entendi. slide anterior que a gente tem 3, direto, indireto e misto. E aí eu estou mostrando o direto aqui primeiro. E o direto, ele caracteriza por, tá vendo aqui esse tubinho aqui, ó? Isso aqui é como se fosse a tubulação da rua. O sistema direto, a água vem direto da água da rua, tá vendo? Ela só tem uma tubulação e já vai direto para o vaso sanitário ou para a torneira, sem nenhum componente no meio. Então, ela vem direto da água da rua. E aí eu falei que a vantagem é que é mais barato, porque a gente vai gastar só com tubulação, mas a desvantagem é que você depende da água da rua. Então, se cortar o fornecimento da água da rua vamos supor, vai fazer uma manutenção no seu bairro e eles cortam, na Ah, hora que não, essa parte eu já peguei. Foi só no comecinho mesmo que eu fiquei com medo de você ter falado alguma coisa em relação a nomes e eu não ter pegado. não, Obrigada. é só o sistema mesmo que eu estou mostrando. Que, Não, tá bom. nesse sistema direto, ele se caracteriza por alimentar da rua diretamente lá para o seu vaso sanitário. Ou para Não, tá bom. a sua torneira e tudo mais. Certo? Obrigada. De nada. E o sistema indireto é quando o fornecimento de água da rede pública é armazenado na edificação através de um reservatório, que é o que a gente mais vê aí nas casas em geral, que é a famosa caixa d'água. E aí esse sistema indireto, ele pode ser com bombeamento ou sem bombeamento. Eu vou mostrar os dois para vocês entenderem quando que a gente usa bombeamento e quando que a gente não usa bombeamento. Com bombeamento. Aí, com bombeamento é quando a pressão da água da rua
vocês não vão entender unidade agora, porque a gente vai ver lá nos cálculos, mas, tipo assim, quanto mais pressão, mais alta essa água consegue chegar. E também maior distância que ela consegue percorrer. Então, por exemplo, no caso de um prédio, é muito improvável que a água da rua consiga ter a pressão suficiente para ela subir lá para o reservatório e do reservatório ela cair nos pontos de utilização. E aí, depois a gente vai ver também através dos cálculos, por que que a caixa d'água sempre fica em cima. Por que que ela sempre fica em cima? Vocês vão entender depois nos cálculos, mas a grande maioria é sempre em cima. Vocês veem, a gente coloca a caixa d'água em cima da casa, em cima do prédio. Então, a rede pública, às vezes, não tem a pressão suficiente para levar água lá para o reservatório. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente coloca uma bomba, que é esse desenho aqui, ó. Uma bomba que faz com que leve essa água lá para cima, através de bombeamento. E aí, como que a gente vê isso? Então, por exemplo, quando a gente for fazer o cálculo, é essa a parte que a gente vai lá na Copasa. Quando você for na Copasa, praticamente o mais importante que você tem que saber é qual a pressão da água que chega no meu lote. Aí o cara vai te falar assim, ó, chega 20, vamos supor, 20 metros coluna d'água, que a gente fala. Chega 20. Aí você vem lá nos cálculos que a gente vai fazer, aí você vê que para ela chegar aqui na caixa d'água, ela precisaria de 25 de pressão para chegar aqui. Então aí você já sabe que você vai precisar colocar uma bomba. Agora vamos supor que você faça o cálculo, ele te fala 20, e para chegar no topo da sua edificação, precisa só de 10, né? 10 metros coluna d'água. Então você não vai precisar usar a bomba. Então essa é a diferença do com bombeamento e sem bombeamento. Aqui, ó, sem bombeamento, aí até uma casinha, porque nas casas você vê que a gente não tem bomba em casa. Porque nas casas, geralmente, a pressão da água da rua consegue levar essa água já lá para cima. Então, aqui seria sem bombeamento. A própria pressão da água da rua leva essa água até a caixa d'água e da caixa d'água a gente leva ela até os pontos de consumo. E aí é por isso que vem esse nome indireto, porque ela não vem direto da água da rede pública. Ela passa por uma caixa d'água, ela fica no reservatório e depois ela vai para os pontos de consumo. E aí, isso nas vantagens é o que a gente fala, ó, após o dimensionamento correto do reservatório, que aí a próxima aula a gente vai aprender como dimensionar os reservatórios a partir dessa informação que eu estou dando para vocês. Da pressão da água da rua, a gente pega a pressão da água da rua e a gente vai dimensionar através da população da edificação, tipo, quantas pessoas têm de edificação, a gente dimensiona a caixa d'água, é a primeira coisa que a gente faz. Então, após a gente mencionar, a instalação não será afetada com as variações de pressão da rede pública e terá uma quantidade de água armazenada. Assim, caso ocorra alguma interrupção do fornecimento da rede pública, a instalação não será afetada. Ou seja, no sistema indireto, a gente não vai depender da rede pública. Então, vamos supor, se a gente tiver uma caixa de 5.000 litros, por exemplo, se for fazer uma manutenção no seu bairro e passar o dia sem água, você não vai ficar sem água, porque você vai ter 5.000 litros no seu reservatório, o que é muita coisa, o que a gente não consome num dia. Tanto que no dimensionamento do reservatório, a gente até faz um cálculo, tipo assim, a gente tem uma incógnita lá que chama consumo diário. A gente calcula quanto que vai ser o consumo diário e a gente joga uma porcentagem a mais, que seria justamente para isso, para a pessoa conseguir ficar 1, 2 dias sem água e ainda não ter problema de ficar sem água em casa. E a desvantagem é o custo elevado com reservatórios e bombas, além da manutenção e limpeza para preservar a potabilidade e garantir o perfeito funcionamento. Que foi o que a gente falou na aula passada do perfeito funcionamento, que a água tem que estar potável. Tudo que a gente mencionar, tubulação, reservatório, vocês vão ver que uma das preocupações são os materiais, porque a gente está lidando com água, né? Então, se Deus me livre como projetista, uma pessoa morre por falta de potabilidade da água, e eles verem que o problema é no projeto, você vai ser culpado.
pela morte daquela pessoa. Então, como a gente está lidando com água, a gente tem que ter muito cuidado com a potabilidade da água e o perfeito funcionamento, que é aquilo que a gente falou de conseguir abastecer a rede, de conseguir abastecer com conforto para as pessoas e tudo mais que a gente falou na aula passada. E aí tem esse custo de reservatório e bomba. Mas aí, como eu falei para vocês, num prédio, por exemplo, não tem como não gastar com bomba, senão você não consegue abastecer um prédio, porque ele é muito alto. Para a gente chegar no alto de um prédio, tem que ter uma pressão muito grande, que, tipo assim, geralmente a água da rua não tem. E o reservatório, todo mundo compra por causa que é muito melhor. Tipo, essa variação de pressão da rede pública é uma coisa assim, não é uma coisa que acontece, tipo assim, uma vez no dia, uma vez no mês. Isso acontece, assim, o tempo inteiro que você tá com a torneira ligada, a água tá variando pressão. Então, todo mundo, geralmente, opta por comprar o reservatório. E como eu disse, hoje tem esses reservatórios, hoje não, né? Já tem muito tempo, mas esse reservatório de PVC que a gente compra em casa não é tão caro assim. Então, acaba que é um custo legal. Resumindo, acho o indireto muito melhor. Assim, nunca vi ninguém fazer um sistema direto, porque por causa desses fatores que a gente falou. E o outro sistema é o sistema misto. Esse também é muito utilizado e esse, inclusive, é um jeito de dar uma barateada. Por quê? Quando parte do abastecimento é feito diretamente da rede pública e a outra parte é feita a partir de um reservatório. Aqui, na imagem, essa aqui é a rede pública. Aí vem aqui a tubulação até a rede pública e aqui tem uma torneira, tá vendo? Essa torneira, ela está sendo abastecida diretamente pela rede pública. Depois, essa rede pública continua e aí que vai para o reservatório. Então, a pia, o vaso, a pia da cozinha está sendo abastecido pela caixa d'água, no sistema indireto. E essa torneira está sendo pelo sistema direto. Então, é aí que a gente chama de sistema misto. E aí, geralmente, a gente coloca a água da rua para alimentar coisas que não precisam muito de potabilidade e que também não vai ter muito problema se variar a pressão. Igual, tipo, uma torneira de jardim, a torneira que você usa para lavar o carro. Às vezes, tipo assim, a pessoa tem uma varanda no fundo que tem uma pia que usa uma vez no mês, quando faz uma festa, tipo, mais externo da casa, geralmente a gente coloca no sistema indireto. Porque o que você vai fazer com isso? Você vai diminuir o cálculo, o tamanho do seu reservatório. Porque aí, vamos supor, você tem 4 torneiras fora da casa, que não precisa estar no reservatório, se você tirar a quantidade de água que você teria que ter para essas 4 torneiras, às vezes você ia comprar uma caixa d'água, em vez de, vamos supor, de comprar uma de 4.000, você vai comprar uma de 5.000 litros. E aí você vai gastar um pouco mais, sendo que se você colocar no sistema misto, você vai ter esse pequeno custo a menos. É uma alternativa que geralmente a pessoa usa aí para dar uma barateada. Não faz muita diferença, mas faz uma diferença. Numa casa pequena, por exemplo, que a pessoa não quer gastar muito dinheiro ou tá colocando na ponta do lápis ali tudo que ela tá gastando, às vezes 100, 200, 300 reais faz diferença. Então, essa é até a vantagem do sistema misto. Alimenta os pontos que podem ser alimentados diretamente pela rede pública, diminuindo o volume do reservatório e assim abaixando o custo. E desvantagem, não foram encontradas nenhuma desvantagem desse sistema, uma vez que ele atende perfeitamente às necessidades da aspectos de utilização e diminui o custo do projeto em relação aos outros sistemas que necessitam de um reservatório superior. Então, tipo assim, esse é o melhor sistema, um misto, que é a gente utilizar onde pudesse direto da rede pública, a gente utilizar isso para diminuir o nosso reservatório. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre os sistemas? Não, não. Não? Vocês estão calados hoje, galera. Que deprê. Pouca gente. Ô, professor, só perguntar uma coisa. Hum. Quando a gente vai começar uma obra lá, essa ligação da água da rua, a gente que faz ou é a Copasa que é responsável por ela? Eu vou falar disso agora, na próxima, que a gente vai falar disso. Vou passar aqui e eu falo disso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o sistema? Tá tranquilo os 3 Não. sistemas? De boa. Tranquilo. Sim? Tranquilo. Beleza.
E aí agora, aí o sistema que eu falei é da escolha, como que a gente escolhe, né? Qual sistema vai usar. E agora eu vou mostrar para vocês, ali começando da rua, como que a gente começa essa alimentação predial, que a gente fala, que é alimentar o prédio, ou edificação. Então aqui, ó, a gente tem a rede pública de água, que é aqui. E aí ela tem uma ligação numa caixa para registro de calçada. Para que serve essa caixa para registro de calçada? É aqui que tem um registro que, se fechar, ele interrompe o fornecimento de água para a sua edificação. Então, se a Copasa precisar dar uma manutenção aqui, ela vem aqui, fecha o registro sem precisar te incomodar em casa. Às vezes, ela faz essa manutenção, você nem vê, eles nem te avisam, porque é uma coisa rápida. E você tem um reservatório, tipo assim, eu acho que 100% praticamente das casas hoje em dia tem reservatório. Então, ele vem, desliga esse registro e faz uma manutenção nisso aqui que a gente chama de ramal predial. Ramal predial é a tubulação desde a rede pública até o cavalete. O cavalete é o que a gente tem dentro de casa, vou explicar já. Mas esse ramal predial é o que a gente fala que é por conta da Copasa, da concessionária de água. Então, quando eu falo para vocês que quando a gente procurar concessionária de água para ligar a nossa casa, se for um lote novo, não existe uma casa lá. A Copasa vai vir, vai puxar essa tubulação da rede pública dela, vai colocar essa caixa de registro e vai vir e vai te dar o hidrômetro. Te dá assim, vai te fornecer o hidrômetro. Só que por isso a gente paga uma taxa. Então, apesar de ser eles que vão fazer, a gente paga uma taxa. Certo, Thales? Thales? Professora? Certo? Certo? Beleza. Então, até aqui... Letícia. Ah. Aqui, até chegar no cavalete, é a Copasa que faz. Mas se caso a pessoa quiser colocar o cavalete por conta própria, porque hoje tem como a gente mesmo instalar, compra, sai mais barato, né? Não, o cavalete não. Essa parte, o ramal predial, ó. Daqui. Então, mas o cavalete não é a Copasa que vai te dar com uma não, ela vai uma te taxa? ela vai te dar o hidrômetro. Isso. O cavalete você vai montar. Entendi. Então, inclusive, só o hidrômetro que vem. Isso. A ferragem do cavalete tem que comprar a parte mesmo, né? É. Inclusive, tá vendo que ele tem essa estrutura aqui? Essa estrutura é um cálculozinho que a gente faz, uma tabelinha que a gente faz. Então, tipo assim, isso vai do projetista. Então, daqui do muro para cá é nosso, do muro para fora é da Copasa. Entendi. Então, esse registro serve para a gente... Ó, só tem mais 10 minutos de aula. Acho que dá certo. Esse registro serve para eles poderem dar uma manutenção sem te incomodar, né? Eles mexem aqui. E o hidrômetro, ele te dá... A gente também faz um cálculo que a gente, através do hidrômetro, e aí a gente calcula o tamanho da tubulação que vai partir a partir daqui. Então, essa tubulação aqui, ó, tem um cálculo que a gente também vai falar para ele quanto que a gente precisa. Aí, ou eles já vão instalar isso conforme você precisa, ou você vai adaptar através de um adaptador aqui, algum adaptador você vai adaptar. Mas aí a gente tem o cálculo do cavalete, que é essa estrutura, e o cavalete serve para ter um registro dentro da sua casa e o hidrômetro. E aí, como eu disse para vocês, o hidrômetro ele fica virado para fora, tem que ficar virado para fora da casa, que a gente viu, que é onde que a Copasa vai fazer a leitura de quantidade de água que você está consumindo no mês, né? E um registro que é dentro da edificação. Então, tipo assim, esse registro já é para uso seu. Se você quiser desligar a água da sua casa, você vai no registro que está no cavalete e você vai conseguir desligar a água inteira da sua casa, certo? Que no caso seria, se você tiver um reservatório, até o reservatório, ou se você não tiver um reservatório, for um sistema direto, você já vai desligar automaticamente a água da sua casa. E a partir daqui, a gente começa, aí aqui a gente fala que essa aqui é o nosso primeiro trecho, é o nosso coluna de distribuição, mas depois a gente vai entrar nisso, que é a hora do cálculo. A intenção é mostrar para vocês essas coisas aqui.
que é da Copasa, o que é nosso e como que é essa estrutura. E, obrigatoriamente, todo cavalete tem que ter um abrigo. E lá no cálculo tem até, a gente calcula, até uma tabela, não um cálculo. A gente tem uma tabela que, pelo hidrômetro, a gente tem o tamanho, o diâmetro dessa tubulação e a dimensão do abrigo do cavalete. Quanto que a gente tem que ter essas dimensões aqui. Então, a intenção que vocês entendam é, quando você pega a pressão da Copasa, você vai na Copasa, você pede essas instalações para eles vão instalar até aqui para você, e a gente vai pegar uma tabela, que depois no cálculo a gente vai calcular, vou pegar uma casa para a gente calcular do início ao fim. Aí a gente vai pegar a partir desse ponto, cadê meu mouse? A partir desse ponto, a gente tem uma tabela já para o dimensionamento do cavalete pelo hidrômetro que a gente vai ter, qual hidrômetro que a gente vai ter, o dimensionamento do abrigo e o dimensionamento do cavalete. Então, também a gente já vai ter o diâmetro da tubulação que vai começar a nossa instalação. Então, a partir daqui, por exemplo, a aula que vem a gente vai ver o reservatório. Aí lá no sistema indireto a gente viu que vem daqui do cavalete, a instalação vem do cavalete até o reservatório. Então, a gente já vai ter, como a gente já vai ter esse cálculo aqui do cavalete, pela essa tabela que eu tô falando para vocês, aí a gente já consegue dimensionar o reservatório, que é a próxima aula. Depois do reservatório, a gente vai para os pontos de consulta, certo? Aí na aula que vem, como a gente já vai fazer cálculo, aí eu já entro com vocês nesse abrigo do cavalete, porque é rapidinho esse dimensionamento, é só para a gente seguir o fio da meada da aula que vem. Aí eu vou deixar para mostrar para vocês lá, como que a gente escolhe lá na tabela. Assim, como que a gente dimensiona. E aí, a partir daqui, é onde vai para o reservatório. Certo? Certo. Aí eu coloquei aqui só para vocês terem o material, foi tudo isso que a gente falou. O que é ramal de predial, o que é a caixa de registro, o que é o abrigo, o que é o cavalete e o que é o hidrômetro. Certo? Aqui, ó, tá até falando aqui, ó, cavalete. É a canalização existente dentro do abrigo, na qual se associa o hidrômetro e o registro e deve ter o diâmetro de acordo com a tabela 1 do anexo A, que é o material que eu estou usando. Aí é essa tabela que a gente vai saber o diâmetro que a gente vai ter para começar o nosso cálculo do reservatório e depois de toda a nossa rede. Certo? Certo. E aí o alimentador predial, é o que eu falei para vocês. O alimentador predial, aí é a instalação que sai do cavalete e vai levar até o nosso reservatório, que a gente já vai ter. E aí ele deve ser dimensionado para suportar a pressão máxima da fonte de abastecimento, ou seja, a gente tem que dimensionar ele para ele suportar a pressão da água da rua, mas isso aí é tranquilo. Ele tem que estar a pelo menos 3 metros de qualquer fonte poluidora. Então, tipo assim, é muito importante se você morar perto de algum lugar que tem alguma fonte poluidora, tipo bairro industrial, alguma coisa, ou às vezes até um próprio lago ou rio que tenha perto da sua casa, o seu alimentador predial, que é essa canalização do cavalete até no reservatório, ela não pode estar menos de 3 metros de uma fonte poluidora e quando enterrado tem que estar acima do nível do lençol freático. Tipo, se o lençol freático, isso é muito difícil de acontecer, mas se ele passar bem rente ali sua casa, ele não pode ficar perto, porque o lençol freático pode trazer contaminação. E quando ligado a um reservatório, o alimentador tem que possuir um fechamento antes do reservatório, para facilitar a operação do reservatório sem a necessidade de remover a tampa. A aula que vem a gente vê isso. Mas quando a gente vem com o alimentador predial do cavalete até lá no reservatório, na boca do reservatório a gente coloca um registro, que é para a gente conseguir fechar o registro e conseguir mexer na caixa d'água sem estar vindo água do cavalete e tudo mais. Certo? Certo. Eu vou começar outra reunião para a gente não parar. Ah, não vai dar. Eu não posso fazer isso. Mas então, na aula que vem, a gente vai ter agora 2 aulas de reservatório. Eu até pus a mais para eu poder mostrar mais foto para vocês. Eu até coloquei aqui. Na aula que vem, aí eu mostro foto para vocês disso. No começo da aula já, eu vou mostrar a foto do cavalete, do registro, do hidrômetro,
para vocês familiarizar antes da gente calcular um reservatório, certo? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Também não. Tranquilo? Uhum. Ô, Letícia, hidráulica só segunda-feira? Isso, só segunda. Tá. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante a gente começar às 7 horas em ponto, porque eu só tenho 40 minutos de aula. Aí, tá aqui, Sim. tempo restante, 2 minutos e meio. Aí, tipo assim, quando acabar não tem jeito mais, porque eu só posso postar esse vídeo no YouTube lá, entendeu? Entendi. Então, quando eu mandar, tenta entrar, assim, 7 horas em ponto pra gente começar, que aí eu programar a aula certinho. Tipo, agora eu ia precisar de uns 5 minutos para mostrar as fotos para vocês, era o tempo certinho. Mas sem problemas, porque eu tenho. Agora eu vou dar 2 aulas de reservatório, aí eu mostro para vocês as fotos no início da aula que vem. Ilustrando isso que a gente falou, e a gente começa o cálculo do cavalete, a tabela, e depois a gente vai para o reservatório já. Certo? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Vocês são muito fera mesmo. Eu vou... Beleza, qualquer coisa eu tô no WhatsApp, se vocês precisarem, tá? Tá. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, Letícia. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.